sustentados pelas poderosas mãos de Deus. Reflexão baseada em Mateus 6, versos 11. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, quando olhamos para a ponta de um iceberg, a primeira coisa que nos vem à mente é o que está oculto debaixo das águas é muito maior do que simplesmente a pequena ponta de gelo que aparece na superfície. Esta comparação é deveras assertiva quando a fazemos relacionada às Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo teve esta percepção enquanto estava escrevendo a carta aos Romanos. As revelações do Deus eterno na sua mente e no seu coração foram tantas que ele escreveu: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois nele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Romanos 11, versos 33 a 36. Meus irmãos e minhas irmãs, ler as Escrituras apenas com as lentes humanas nos deixam muito aquém daquilo que Deus verdadeiramente quis revelar. Um dia, Deus falou ao coração do profeta Jeremias dizendo: clama-me, e eu te responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, versos 3. Quando lemos as Escrituras com as lentes do Espírito, podemos comparar esta visão mais ampla, utilizando-nos do simples e rústico mecanismo chamado luneta, idealizado pelo cientista e astrônomo Galileu Galilei no século XVII. Com aquele simples conjunto de lentes, nos foi permitido ver mais além do que os nossos olhos são capazes de alcançar. Hoje, com o telescópio James Webb, nossa visão do universo e das coisas criadas por Deus ampliaram de uma forma significativa. A mesma coisa Deus deseja fazer com cada um de nós. Sua palavra, como disse o rei Davi, tem tesouros insondáveis. Meus irmãos e minhas irmãs, esta simples frase de Jesus, incluída na oração do Pai Nosso, passa desapercebida pelo olhar de muitos. Contudo, ela traz em si uma profundidade de significados, lições e atitudes na vida daqueles que já pediram antes: venha o teu reino e faça a tua vontade. Esta petição, pão nosso de cada dia, não poderia vir antes, pois tudo está exatamente no lugar que Deus determinou para estar. Quão maravilhoso e poderoso é o nosso Senhor Jesus em trazer para nós esta profunda revelação do Pai. Esta expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, revela e aponta para 4 grandes realidades. Em primeiro lugar, o pão nosso aponta para a nossa dependência física. Aqui, o Deus eterno quebra a arrogância de todos nós, seres humanos, feitos do pó da terra. O pão nos lembra a nossa natureza humana e dependente. Deus, através desta dependência física, iguala todos os seres humanos, não importando nossas origens, cor da pele, religião, riquezas e tudo mais. Todos nós, sem exceção, fomos criados para dependermos do alimento diário. Em segundo lugar, o pão nosso aponta para a nossa dependência espiritual. Diferente de todos os seres criados, nós temos um espírito que depende de um alimento espiritual. Há em cada um de nós esta dependência das coisas espirituais. Quando Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que saiu da boca de Deus, Ele está querendo destacar esta dependência espiritual. As coisas de natureza espiritual estão acima das coisas materiais. Elas estão numa escala superior de prioridades. Jesus viveu neste mundo priorizando esta dependência espiritual. Fugir e ignorar essa dependência só traz malefícios para a alma e para o espírito. Jesus destacou essa dependência do pão espiritual, dizendo: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Celestial o selou. João 6:25. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui cabe uma pergunta: que tipo de pão nós estamos mais interessados em buscar nesta vida? O pão que perece ou o pão que permanece para a vida eterna? Saibam que esta escolha o próprio Deus deixou em nossas mãos. Que a semelhança de Jesus e de tantos outros servos de Deus do passado, possamos escolher o pão que permanece para a vida eterna. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Quem se alimenta de Jesus tem a vida eterna. Em terceiro lugar, o pão nosso aponta para a nossa dependência de comunhão. Percebam que toda a oração é colocada nesta perspectiva do coletivo, da vida em comunidade. Aqui o Senhor está quebrando o egoísmo humano instalado em nossos corações pelo pecado e pelo diabo. O pronome nosso é deveras significativo nesta frase. Na mente de reino não há mais espaço para o egoísmo. O próprio Deus é aquele que compartilha com seus filhos a sua maravilhosa criação. Infelizmente, vivemos em um mundo capitalista, onde o que vale é a lei de cada um por si e Deus por todos. Contudo, esta não é a perspectiva de reino que Jesus está nos ensinando nesta oração. A expressão pão nosso nos lembra que o pão não é exclusivamente meu, mas de todos. Aos olhos do Pai, somos como filhos sentados à roda de sua grande mesa. Jesus deixou bem claro este ensinamento quando realizou sua última Páscoa com seus discípulos. Ali vemos a figura da mesa e do pão como elemento de comunhão, de unidade. O reino de Deus em nós vem para restaurar esta visão em nossos corações. A visão de comunidade, de dependência e de compromisso uns com os outros nos leva a refletirmos a importância de sermos igreja. Eu fundarei a minha igreja, disse Jesus. Quando tentamos fugir e ignorar esta realidade, estamos fugindo do maravilhoso plano de Deus. Ele nos criou para estarmos juntos, em comunhão uns com os outros. Qual a nossa visão de igreja? Ela tem sido embaçada pelos nossos próprios conceitos e limitações humanas? Ou ela está dentro dos planos que Deus traçou para os seus filhos? Em quarto lugar, o pão nosso aponta para a nossa dependência diária de Deus. A expressão cada dia nesta oração carrega a ideia da nossa dependência diária. O princípio que Jesus está tentando ensinar aqui é o contentamento e a confiança nos cuidados de Deus. Este mesmo princípio foi ensinado lá no passado, quando o povo caminhava pelo deserto. Deus derramava durante 6 dias sobre eles o maná para os alimentar. Cada dia tinha que ser colhido apenas uma porção e nada além disso. Somente no 6º dia podiam ser colhidos 2 porções, pois no sábado o maná não era derramado. Percebam esta dependência diária nas suas palavras quando disse:
Não andem ansiosos com a própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as sustenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 25 a 34. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vimos nesta simples frase de Jesus 4 grandes reflexões acerca da nossa dependência. Dependência física e espiritual, dependência de comunhão e dependência diária da provisão e dos cuidados de Deus. Quanto ao mais, que sejamos sempre firmes nesta visão de reino, visão de nossa total dependência do Pai. Que sejamos sempre constantes na caminhada da fé, da obediência e da humildade. Por fim, que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, assim como foi Jesus, o seu Filho amado. Pois o que o Deus eterno já preparou para nós, como disse Paulo, sobrepõe-se a todas as aflições do tempo presente, que podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Que a maravilhosa graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.